Shalom, paz e prosperidade. Que a paz do Senhor Jesus esteja convosco nessa noite. Busca do Espírito Santo. Então a gente tem que estar fortalecido na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Hoje eu vou falar com você que tem um vazio. Você busca uma carência afetiva lá da sua infância, do seu inconsciente, em homens. E você só pega homens ruins. Eu vou complementar amanhã, na quinta-feira. Amanhã, quinta-feira, vai ser reunião da vida sentimental. Ou você também que tem um vazio, que você compra coisas e nada te satisfaz. Você já teve depressão, você já teve crise de ansiedade, muda de trabalho e nada tá bom. Já pensou em estudar uma coisa, estudar outra e desanima, ou já estudou várias coisas. Isso é um vazio que só a Trindade pode preencher. E quando a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, eles preenchem isso, as coisas do mundo são fúteis, porque você tem uma plenitude de paz, de consciência, de sabedoria, de mansidão. Você não precisa do outro para ser feliz. Você, na sua solitude, que não é solidão, você está bem com Deus. Você sabia que quanto mais as mulheres ficam na solitude, sem um homem, mais elas são usadas por Deus? Sabia disso? Por isso que estão sendo levantadas sacerdotisas. Elas são solteiras, assim como eu, e fazendo obras de Deus. Porque se a mulher ela vai para a família, o homem é o cabeça e ela tem que auxiliar o homem, ela tem que manter a casa, ela tem que cuidar dos filhos. Então ela não tem tanto tempo de ser usada por Deus. Amém? E nós temos uma determinação do que Deus já... Sabe que Deus ele já escreveu o seu destino, mas cabe a nós conseguirmos acessar esse destino o mais próximo possível com que o Espírito Santo vai intuindo. Vocês sabem que eu nunca pensei em ser mãe, nunca quis ser mãe. E durante muito tempo eu falava que eu não queria casar. Sendo filha única, eu queria ficar só com meus pais. Mas eu fiquei egóica para mim. Então eu gostava de estudar e trabalhar. Eu vou dar o meu depoimento. Eu nasci de 5 meses de gestação. Eu não tenho sequela nenhuma. Aqui na minha testa, ó, isso aqui era o soro que eu tomava na UTI. E os médicos, os psicólogos, os psicanalistas, os psiquiatras, diziam que eu não ia estudar. Eu não ia conseguir estudar. Não é o sentar, é explicar. Por que que também eu vou fazer a reunião de hoje? Eu tenho 2 faculdades, muitas pós-graduações, e eu glorifiquei a Deus com o meu nascimento e com o meu estudo. Deus, ele pega o improvável e capacita. Ele escolhe alguém no ventre materno e capacita, assim como ele fez com Jeremias. E ele pega essas pessoas que elas têm um nível muito alto da sabedoria de Deus, que é diferente da inteligência. E às vezes eu acho que Deus ele é um pouco assim irônico com as pessoas. Sim, ele odeia os soberbos. Então ele gosta de confundir os que acham que são, né? Então ele pega essas pessoas, elas têm aparência humilde, que elas não são soberbas, tem cara de boba, só que elas estão fazendo os arrogantes de bobo. Eu tive um mentor, um professor, ele sabe muito, 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 muito. Ele é moço, mais moço que eu.
E eu tive aula com ele de escanear, pela leitura do rosto, de comportamentos, de escrita, a gente sabe muita coisa sobre a pessoa. Até em relação a se teve algum trauma de infância no útero materno, tudo pela fisionomia, né? Não tem o visagismo, né? Que estuda como que é melhor a mulher. A gente também sabe ler linhas de expressão e comportamentos e falas e escritas. Ele fala que ele se acha com um cara de sonso, mas quando ele chega, ele já sabe tudo, ele olha o cenário e já sabe tudo, as pessoas não dão nada para ele. E comigo também acontece, tem gente que acha que eu sou nerd, tem gente que acha que eu não sei nada, mas a gente bate o olho na pessoa, eu já sei avaliar espiritualmente e emocionalmente, porque eu me treinei para isso. E eu lembro que eu tinha muitas amigas, elas estavam interessadas em alguns caras, e meu público é feminino, né? Aí, de repente, eu vi a galeria de foto lotada de homem. De foto de homem, eu falei, o que é isso? Aí era, amiga, avalia ele tem um bom caráter? Pela foto, dá para avaliar a pessoa, né? Então, elas me usavam para eu avaliar os homens que elas estavam interessadas, se tinha um bom caráter, se não tinha, se eram cafajestes, se eram canalhas. Eu me divertia, né? E eu ajudava elas, e era difícil eu errar. Mas isso é pelo estudo científico. E pelo estudo bíblico a gente sabe avaliar por trás. Mas quando eu fui levantada obreira, você faz a obra na igreja mais de 20 anos atrás, quando o pastor foi ungir a gente com óleo, com azeite, ele fez a pergunta sobre cada um que queria. Um falou saúde, o outro prosperidade. Eu não lembro mais, eu estava lá na fila, eu estava ouvindo. Eu pedi sabedoria. Eu falei, eu quero a mesma sabedoria de Salomão. Por que isso? Porque inconscientemente eu tinha um trauma de ter ouvido falar que eu não ia estudar, que eu ia ser burra. Até hoje eu não paro de estudar, gente. Ninguém mandou eu ser ungida com sabedoria, que é diferente de inteligência. A sabedoria, ela tem o mesmo nível, o mesmo perigo da prosperidade. Se você se apoia no dinheiro, o seu ego, você se perde. Se eu me apoiar no meu conhecimento e não no de Deus, eu também me perco. É muito igual. Só que a sabedoria, ela vale mais do que a prata e o ouro. Então Deus, ele fez eu estudar muito, muito. E dentro desses estudos, ele fala exatamente o que ele quer que eu faça. Para ensinar o povo dele que está, perdoa a palavra, emburrecido por falta de conhecimento. Por isso que vocês estão sofrendo. Deus, ele dá vários dons para uma pessoa como ele bem entender. Então, existe o dom da cura, do milagre, das maravilhas, o que tem o dom de prosperidade, o que tem o dom da palavra. Eu tenho o dom da sabedoria, do conhecimento e do aconselhamento. Eu tenho esses 3 dons. Consequentemente, eu atuo na libertação espiritual e a salvação da alma. Então, eu atuo aqui na sabedoria da pessoa para ela ser salva. Consequentemente, ela tendo a mente sã, ela tendo a salvação, o restante da vida dela flui. Entendeu? É esse o meu ministério. Mas, infelizmente, existe muitos que fizeram a religiosidade uma profissão. Existem os profissionais da fé, que eles não deram certo no mundo, por alguma forma, e eles se mantêm das igrejas.
só que eles erram por trás. Deus vai usá-los? Vai, por misericórdia aos membros. Só que é como se tivesse uma parede, como se tivesse um limite. E agora, já muito mais próximo da volta de Jesus, Deus ele está usando os improváveis, os pequenos, para lotar a internet. Então, são os pequeninos que Deus vai fazer o povo realmente se libertar. E o meu ministério é diferente, então eu vou dar muita conhecimento. A sabedoria não é minha, a sabedoria é de Deus. Tá? Se um dia eu me orgulhar da minha sabedoria, eu fico sem. A unção que eu tenho, a minha unção é a sabedoria, não é inteligência. Eu tenho meu coeficiente de inteligência, que todo mundo tem. Aí eu tenho minha inteligência emocional, minha inteligência afetiva, minha inteligência espiritual. Eu, Márcia. Mas a sabedoria é de Deus. Amém? Então eu sei que tá um pouco complicado das pessoas entenderem as coisas por questão neuroquímica, que elas estão mais querendo facilidades, é tudo muito fácil, é comida fácil, fast food, é risada fácil no celular, é ficar só na televisão. Então tá adoecendo o seu cérebro. Então, para se focar é muito mais. Hoje a internet, para se focar, é o maior tesouro que tem a gente conseguir o foco de uma pessoa. Hoje está nos 3 primeiros segundos a gente fazer uma pessoa prestar atenção. Imagina passar conteúdo. Por isso que já não tem mais quase live. As pessoas elas estão empobrecendo e emburrecendo cada vez mais por preguiça, por problemas neuroquímicos no cérebro. Antigamente, quando não se tinha tanto carro, quando se escrevia à mão, quando se andava a pé, fazia um exercício, as pessoas eram mais magras e mais sadias. Hoje não, a gente só aperta botões. O índice de doentes e de obesos é muito maior. Não é verdade? Então vamos agora à palavra de Deus, aos versículos bíblicos. Vamos lá entender. Pega caneta e papel, vai lá. Gálatas 5, 14, 16. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estais debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade,
fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglorias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Bom, vocês entenderam que ou você vai para o lado da carne, das coisas fáceis, ou você vai para o lado do espírito, do difícil. Por isso que Jesus diz que existe a porta larga do inferno e a porta estreita da salvação. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. E ainda existe falsos pregadores que ainda estão confundindo muito mais as pessoas. Assim como tem falsos terapeutas, falsos coaches. Para a gente consertar uma pessoa que foi desconcertada por um terapeuta, por um embrulhão, é muito mais trabalhoso que se a gente pegasse ela e fosse tratar a primeira vez. E isso é o que está acontecendo com as pessoas, por isso que tem milhões de desigrejados. Não confiam mais em pastores, em dízimos e ofertas. Infelizmente, são os profissionais da fé. E que Deus, se um dia ele deu unção, ele tira. Entendeu? E a pessoa fica tentando se autoconvencer de que... E convencer a Deus e os membros que ele é um homem de Deus, mas Deus, ele reduz. Deus, ele coloca a pessoa no lugar da insignificância dela. Deus tira do altar os que estão errando. Amém? Só mais uma coisa, existe os profetas, que eles pegam assim, um versículo durante 1 hora, eles falam. Os pastores, que eles têm que pastorear os membros, as ovelhas que estão dentro da igreja. Esse dedo maior é o evangelista, um dos maiores evangelistas, procura, é o Billy Graham, na década de 60. Esse é o profeta, que ele aponta os erros, e muitos pastores odeiam os pastores errados, odeiam os profetas, porque ele vai apontar os erros, é o próprio Deus apontando, e ele não quer ser apontado. E existe o apóstolo, que é o que ele faz tudo, ó. Começou com o apóstolo Paulo, ele tem todos esses dons. E agora tem as sacerdotisas. Para você entender um pouco bíblico rapidinho, as sacerdotisas, elas eram prostitutas de Lilith, de Acerate, de Afrodite, desses templos, e elas se prostituíam e pegavam, faziam os homens ofertar dízimo e ofertas, coisas para essas divindades, né? Então, ainda tem muita resistência em dizer que as mulheres, elas são solteiras e elas são sacerdotisas de Deus. Isso está começando muito no judaísmo, tá? Então, a gente é um pouco diferente. Nós pegamos as pessoas e levamos a Deus. A gente pega as pessoas e leva a Deus. Pega as pessoas e leva a Deus. A gente pega assim, enxurrada e vai jogando para Deus. Só que ele vai usando a sabedoria, o dom da palavra, o discernimento, o aconselhamento. Entendeu? Por isso que eu vou jogar muitos conteúdos para vocês. Vai doer um pouco? Vai, porque eu tenho que abrir o cérebro de vocês. Amém? Eu tenho que reverter o cérebro de vocês, tá? Então, quanto mais você se esforçar para ir para o espírito, que é como você vai ficar. Você vai ficar em paz, longânima, benigna, né? Longanimidade. Ai, custar para alguém tirar do sério. Você vai fazer o bem sem olhar a quem.
entendeu? Então você vai ter paz no espírito, na alma e na sua vida, consequentemente no seu corpo, que era a reunião de ontem, terça-feira do Toque da Cura. Quem não assistiu, vai lá e assista. Se você vai fazer tudo pelo seu corpo, pelo seu ego, para beneficiar o corpo, a tua alma vai sofrer. Por isso que a alma sofre no inferno. Por isso que a alma não salva, não sofre nem o corpo nem a alma, porque nós vamos ter novos corpos. É bem complexo, é muita coisa para falar, por isso que eu falo tudo devagar em cada reunião, uma complementando a outra. Agora vamos a esse estudo que eu fiz quando eu estava estudando pós-graduação em neuropsicanálise, neuropsicologia. Tudo que eu fiz é neuro, é da cabeça. Eu fiz neuropsicologia, neuropsicanálise, neurofarmacologia. Então eu entendo como o comportamento das pessoas funciona mediante o cérebro, como que o sistema da pessoa funciona com remédio e com homeopatia referente ao cérebro, e eu sei como que funciona os pensamentos e sentimentos, as emoções das pessoas em relação ao cérebro, com a neuropsicanálise. Então eu sei comportamentos, sentimentos, pensamentos e a resposta farmacológica com os remédios em relação ao comportamento das pessoas. Então, pelo que ela me dá de comportamento, eu leio ela espiritualmente e emocionalmente para ajudá-la, entendeu? Porque o comportamento não falado expressa muito mais do que o falado, 70%. Então, nós somos muito observadores, com caras de tontos, e as pessoas que se acham, depois, de alguma forma, Deus vai envergonhá-las. Não sei como, né? Porque Deus gosta de abater os soberbos. E sempre os que se acham são os que menos sabem, tá? Tem um ditado judaico assim, que carroça vazia faz barulho, vazia de conhecimento. E a carroça lotada de coisas, ela é quieta. Nós somos lotados. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente fica quieto. Quanto mais a pessoa fala, mais ela é expansiva, mais vazia ela é para aparecer. Tá bom? Então vamos a esse estudo agora. Presta atenção. Vai ser um pouco complicado, mas depois eu vou facilitar. Mas vai linkar totalmente com os versículos de hoje. Vamos lá. Bom, gente, agora vamos em relação ao estudo que eu fiz há muito tempo atrás, quando eu estava fazendo pós em neuropsicologia, neuropsicanálise e estudando outras partes de psicologia. Como eu já tinha muito conhecimento bíblico, eu associei. Olha só que interessante. Eu trago conteúdo para vocês entenderem como funciona o corpo, que foi Deus que fez o nosso corpo, a nossa mente, e o que a Bíblia diz sobre isso, e o que homens descobriram. Então, o Dr. Paul, ele descobriu, dentro da anatomia, que existe o primeiro cérebro, que olha só que interessante, o reptiliano, lembre-se de Satanás. Depois, um segundo cérebro, o sistema límbico, que é emocional, e depois o neocórtex, que seria o terceiro cérebro, que é conforme a pessoa ela vai evoluindo. Primeiro ela tem o reptiliano, ela vai crescendo, aí vai amadurecendo o límbico, e na fase adulta já está bem amadurecido o neocórtex. Isso daqui é anatomia, ele descobriu isso. Levando para a psicanálise e para a psicologia, Freud diz que nós temos 3 estados de ego ou de poder. O id, o ego e o superego. O id, que é a impulsividade, o ego, que é a racionalidade, e o superego, que é a moralidade. Eric Berner, ele facilitou, então ele disse que nós temos 3 estados de ego: criança, adulto e pai. Se formos juntar tudo aqui, o Freud, ele diz que a parte racional é o superego,
O Eric Berner diz que é o adulto e o Paul diz que é o neocórtex. A parte infantil, Freud diz que é o id, Eric diz que é criança e Paul diz que é o reptiliano. E o do meio, Márcia? O do meio, ele fica em conflito entre o sistema límbico, que são as emoções, ele fica em conflito entre o neocórtex e o reptiliano, que é aqui o adulto, que ele fica em conflito entre o pai e a criança. Então, quando a pessoa tem transtorno de personalidade, ela tem transtorno nesses 3 egos, o id, o ego, o superego, a criança, o adulto e o pai. Se a gente puxa exatamente no que eu acabei de ler, o racional, que é o neocórtex, é o adulto e o superego, é a moralidade, o racional e o analítico, que é exatamente Gálatas 5, 22. Se a gente for agora para a parte da criança, do reptiliano e do id, que são os impulsos que foi comprovado pela ciência, que são impulsos primários, por isso que é de criança, vai exatamente impulsividade, dominado pelos desejos. Exemplo, preciso comer de tudo, sou viciado em sexo, sou viciado em videogame. São exatamente Gálatas, as obras da carne, do 19 ao 20. Entendeu como que Satanás atua no cérebro? Ele atua no sistema reptiliano, que tem o próprio nome dele, que é o que faz as pessoas beberem, se drogarem. A pessoa ainda fica infantil. Complicou? Embrulhou? Cabeça. Tem coisas que eu aprendi lá na faculdade, tem coisas que eu aprendi na pós, tem coisas que eu aprendi. Isso daqui, ó, no outro curso que eu fiz, ó, mas tá ao contrário, né? Psicologia da liderança, que é lá do Eric Berner. Bom, Freud, que é o pai da psicanálise, né? Que eu falo que Deus, o próprio Espírito Santo intuiu cada um com um dom. Tá? Tem o Abraão, que é o pai da fé, na Bíblia. Freud, judeu, pai da psicanálise. E foram aprimorando. Veio o Eric Berner, veio o Dr. Paul, que ali já é anatomicamente. Então, o que acontece? Quando a gente nasce, olha só, tem o cérebro pequenininho, reptiliano. Começa a abrir a mente, gente. Tanto Deus como Satanás, eles dão sinais, a pessoa não enxerga por falta de conhecimento. Então, todo esse primeiro cérebro, a pessoa vai querer tudo para ela. Quem ainda não assistiu aquele meu vídeo sobre narcisista, assiste, que vai linkar com esse vídeo. Que é o que eu falo que a pessoa está na 5ª série C fundão, né? Porque geralmente tem a 5ª série A B, a C a pior e o fundão a pior. São os mais mimizentos, tá? Então ela quer tudo para ela. Aí a criança ela vai crescendo, o cérebro, assim como os ossos, tudo vai crescendo e amadurecendo. Aí tem o sistema límbico, que aqui já começa a ter um pouco de emoção. Começa a entender a emoção sua, a emoção do outro, mas ele ainda vai para esse cérebro. Depois vem o neocórtex, e esse é a razão. Que você vai falar, não vem não vocês dois. Então a criança, aí vem o adulto e o pai. Deus não é pai, Deus não é razão. A fé é racional, a fé é certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Quanto mais emotivo você estiver, mais você vai estar agindo nesses 2 egos, nesses 2 cérebros. O reptiliano, que é o que Satanás atua, gente, ele entra por aqui. O adulto
né? Que é o ego. Por que as pessoas têm problema de transtorno de personalidade? Porque são esses três egos batendo assim. É muito forte o reptiliano. Então, ele não consegue chegar no pai, no superego, que é a moralidade ao mundo. Então, a pessoa que tem desvio de caráter, transtorno de personalidade, Satanás atua demais pela fragilidade desses dois cérebros. Por isso que o psicopata e o narcisista, a empatia tá aqui, ó, a empatia tá aqui, ó, na razão, ó, no córtex pré-frontal. E o psicopata, ele tem toda a força aqui, ó, bem aqui, na amígdala e nesse primeiro cérebro. Eles são mimizentos. Quando a pessoa ela é egóica, o ego é só para ela tem fragilidade nos dois egos. Deu para entender um pouco? Então, esses dois egos, esse ego é as obras da carne. Lembra que eu li lá? Exatamente as obras da carne. E o fruto do espírito é esse outro cérebro aqui, o racional. Então, por que matar a velha criatura? O porquê que é morrer? Morrer o seu eu, o seu ego. Morrer esses dois cérebros. O reptiliano de Satanás, o ego, que é o eu quero. Aí o que vai fazer? Vai puxar a criança. Birrenta, mimizenta. Ele não vai pro pai. O que o pai faz? O pai paga conta, o pai põe ordem na casa, o pai não deixa, o pai ensina. O pai abriu a mente. Por que não pode ir para carne? Por que não pode ir para as emoções, sentimentos? Os hormônios vão aqui, ó. Os hormônios vão direto aqui. Beber, glutonaria, promiscuidade, sexo, é o vício rápido. É o vício rápido. Eu fiz pós em sexologia clínica também. Eu fui fuçar tudo, gente. Muitas vezes por curiosidade e algumas vezes porque Deus mandava. Eu não aguentava mais, mas Deus mandava. Os prazeres hormonais do sexo são muito rápidos, fúteis. Se a mulher ou o homem tiver um orgasmo muito tempo, o corpo não suporta. Quem criou o sexo? Deus. Se Deus der a plenitude da presença dele, o corpo não suporta. Se os grandes chefes, os grandes demônios manifestarem, o corpo não suporta. Por isso que ele volta ao pó. Nosso corpo não é nada, nós não somos nada. Por isso que vale para nós é o quê? A consciência, a sabedoria, a inteligência. E é o que Satanás propositalmente com o sistema mundial está deixando as pessoas burras. Por que a pessoa passando fome, ela estuda menos? Isso vem, ó. Por que a pessoa ela fica doente, fica enfraquecida? Ela não vai pensar, ela não vai concatenar o que ela precisa, ela tá doente fisicamente, consequentemente o cérebro não vai evoluir como precisa. A massa precisa estar emburrecida para ter o controle totalitário das trevas. Não pensa que Satanás é burro. Satanás, ele era o querubim da guarda real. Ele estava muito próximo de Deus. Satanás, ele era líder de louvor. Tem muitos louvores deturpados. Porque ele age como? Ele age na mente.
no id, no ego, no superego, no consciente, no subconsciente, no inconsciente. E conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Vocês sofrem por falta de conhecimento. Por isso que vocês são muito fáceis de ser manipulados por lobo vestido em pele de cordeiro, falsos pastores. E o que liberta mais rápido? A palavra de Deus. Depois são estudos que Deus vai aprimorando. Por isso que a gente vai tendo conhecimento. Quem tem o dom do conhecimento, da sabedoria, do entendimento, do aconselhamento, gente, é obrigada. Tem horas que meu coração queima para passar para vocês. Só que o que eu tenho que fazer? Eu tenho que resumir tudo, eu tenho que falar tudo com a linguagem mais fácil. É como se eu fosse uma professora de primeira série, segunda, terceira, professora primária. Está ensinando vocês a ler e escrever. Eu estou tirando a analfabetização, o Espírito Santo está falando, espiritual, emocional de vocês. Se Deus criou um homem que é tão complexo, olha como Deus é inteligente. Olha o quanto que eu tive que estudar para saber isso daqui, ó. De uma área só. Daqui, ó. Se me perguntar do corpo, do braço, eu não sei. Eu sei o espírito, a alma e o cérebro. É esse meu foco. E eu leio a pessoa conforme o comportamento. Funcional ou disfuncional. E que os hormônios fazem no corpo para elas agirem de tal maneira. Então, eu leio a pessoa para entender que a minha especialidade é em comportamento humano, funcional e disfuncional, pessoa normal e pessoa transtornada. Transtornada, quando eu pego o transtorno, eu já leio que potestade tem atrás. Entendeu? Por isso, para trazer libertação até vocês. Por isso que eu tenho que ensinar vocês a entenderem uma pessoa transtornada mentalmente, ela está transtornada espiritualmente e ela pode te ferir de alguma forma. Então, quanto mais sabedoria você tem, mais você vai se precaver de ter problemas. De pegar um falso pastor, de entrar num relacionamento abusivo, de ser lesado em golpes de internet. E o povo sofre por falta de conhecimento. Aí você se coloca como vítima. Tô cansada, já sofri tanto, preciso satisfazer minha carne, eu vou beber, eu vou comer, eu preciso comer para me satisfazer, afinal de contas não tem nada bom. Vai, coloca homens em casa por causa de sexo e a família paga por isso. Tem uma dependência emocional, eu preciso de um homem para ser feliz. Você precisa de Deus, precisa do Espírito Santo. Ah, eu não fico sem mulher, viu? Olha, homem que é homem não fica sem mulher. Você pega uns tribufu da vida, umas tolas, aí você tá lascado, né? Pega uma transtornada, que ela vai grudar mais no teu cabelo que chiclete. Você já viu chiclete? Quando, principalmente cabelo crespo, quando gruda, mas nem passando gelo. Nem se dando gelo nessa mulher. Ah, você ficou comigo, então eu vou me matar. Se você me largar, vai nessa. Chantagem emocional no último grau. É, mulher, sai de perto, homem mata. E aí? Só Deus, só o Espírito Santo,
Só Jesus para libertar vocês dos problemas que vocês se enfiaram por falta de conhecimento. Existem dois tipos de deserto. O que Deus coloca para aprimorar a pessoa e o deserto que a própria pessoa se põe. Vai aprender também, mas Deus não vai ajudar a sair tão rápido, não. Você vai ter que se dar muito para Deus, para Ele te tirar de lá. Tira? Claro que tira, porque Ele é misericordioso. Então, entendeu a importância de vocês terem a sabedoria de Deus? Imagina, tenta imaginar. Deus está acima do universo. Deus está acima da sabedoria. Deus está acima do tempo. Nossa mente não consegue imaginar a Deus, nem a sabedoria de Jesus. Está escrito na Bíblia que a sabedoria aprendeu com Deus. A sabedoria do Espírito Santo, que Ele é o nosso mentor. Ele é realmente o nosso mentor. Quem faz mentoria comigo, quem já fez mentoria comigo, é o próprio Espírito Santo mentoreando aquela pessoa. Eu só sou usada. Toda a minha sabedoria é uma fonte, assim, ó. É uma fonte. Mas eu tive que estudar para entender as leis desse mundo. E como falar para fazer as pessoas conseguirem as coisas mais rápidas. As facilidades. Amém? Agora imagina unindo a Bíblia e o comportamento humano à ciência, te dando sabedoria e fazendo Satanás bater em retirada. Quem conhece a verdade, quem conhece a Deus, nada nem ninguém vai atrapalhar. Eu fico pensando as pessoas que ficam... Eu falo que todo mundo se acha, ela se perde. É um perdido de natureza por ela se achar alguma coisa, né? Então eu falo que as pessoas que se acham e que elas avaliam a outra pessoa pela aparência, um dia vai estar escrito assim, idiota. Eu lembro uma vez, meu pai, quando vendia carro, as pessoas, infelizmente, as pessoas têm muito isso. Quem tá bem arrumado é porque tem dinheiro. Às vezes tá quebrado. E eu lembro que entrou um cara descalço na concessionária. Sim, calçadinho suja. Ele falou, quero comprar esse carro. Acho que era uma picape, alguma coisa assim. Ninguém queria atender. Meu pai foi, tá bom. Ele falou, eu quero pagar à vista. Foi lá, um tantão de dinheiro assim, ó. Ó, tá aqui, ó. Peguei no banco, quer comprar. Nem sabia falar direito. Entendeu? Avaliar pela aparência. As pessoas, elas usam muito máscara social, máscara profissional. Por que a pessoa se estrepa no casamento? Porque ela tá usando uma máscara de namoro, noivado. Casa, aí ela arranca a máscara da ovelhinha, aparece o lobo mau. Cuidado com os mascarados. A máscara pode durar um tempo, 2 tempos, 3 tempos. Mas se não cai, Deus tira. Deus arranca a máscara. Principalmente quando Deus já tem os escolhidos dele. Quem são os escolhidos de Deus? Aquele que Deus já deu um talento, um dom a mais. Amém? Então essas pessoas vão ficar isolados na surdina, Deus preparando, Deus dando conhecimento, estudo das profecias, estudo de pós-graduações. Deus prepara. Normalmente eles são solitários e uma hora eles fazem bum, história.
E esses que se acham, que se mostram, que têm o ego fragilizado, que eles têm baixa autoestima, que eles te criticam, que eles te julgam para cobertar os próprios erros, porque é mais fácil criticar e julgar, não é? Não precisa pensar. E isso na psicologia chama espelho. Anota aí, minha amiga. Eu sei mais de que João fala de Pedro. Eu sei mais a respeito de João do que de Pedro. A pessoa que julga os outros, ele está falando dele mesmo. Isso é uma coisa que a gente sabe dentro da psicologia, da psicanálise e da psiquiatria. Amém? Eu tenho mais medo das pessoas quietas do que as pessoas que falam muito. Lembra lá da carroça? Carroça vazia faz barulho. A carroça carregada de peso quase não faz barulho. Ela tem conteúdo. Amém? Deu para entender tecnicamente a importância de ter o Espírito Santo? Aquela mulher que eu vou ficar com esse cara e o cara é tudo para ela. Por dentro, por fora uma bela viola, por dentro pão bolorento. A Bíblia chama de sepulcro caiado. Sabe aqueles sepulcros grandiosos, uma obra de arte? Dentro tem um defunto todo podre. Você não sabe o caráter moral, o transtorno daquele homem. Mas cuidado com os que mais se aparentam Dom Juans. São lobos com pele de ovelha. Está lá em Provérbios querendo pegar as mulheres nécias, promíscuas. E homens, cuidado com as mulheres muito dadas. É chave de cadeia. Claro que os homens sabem disso. Outros não. Amanhã eu vou falar a respeito disso, da vida sentimental. Você sabe que existem homens casados com as chaves de cadeia e que são apaixonados por servas de Deus, por essas mulheres que são aparentemente inatingíveis, inalcançáveis, santas. É por elas que eles são apaixonados. Eu tenho caso assim comigo. Amanhã eu conto. Não posso contar tudo. Não vou contar o santo, mas eu vou contar a história. Amém? Então, quanto mais você se dá para Deus, quanto mais se mortifica a tua carne, teu cérebro, agora você entende, gente? Volta, reveja. Às vezes é muito conteúdo porque você não está preparado. Teu cérebro está pobre quimicamente. E é isso que vai fazer ele reavivar, como se ele estivesse colocando gasolina, álcool no teu cérebro, combustível. Amém? Então, quero que cada vez mais vocês entendam a importância de ter o Espírito Santo como um mentor, a mente de vocês. Mas precisa ter pessoas prontas, mentoras, terapeutas, servas de Deus, pastoras, sacerdotisas, seja o que for, mais idôneas. O Espírito Santo vai testificar no seu coração. Peça isso, que o Espírito Santo comece a ensinar o seu coração, a sua mente, quem é de Deus e quem não é. Na internet, nas igrejas, você vai ter um feeling que aquela igreja é pesada, parece que você vai ver ela meio
meio cinzenta, meio com névoa. Os pastores vão estar todos com cara amarrada. Uma pessoa se vê tudo leve, clean, é mais limpo. A energia daquela pessoa passa paz, que é do próprio Espírito Santo. Os carrancudos é o próprio ego. Tem unção. Amém? Valeu a pena? Espero que sim. Agora vamos fazer oração. Compartilhe, você chegou até aqui, compartilha para quem precisa, para quem está sofrendo. Tá bom? Vamos à oração agora. Para você começar a dar liberdade para o Espírito Santo agir, permissão para o Espírito Santo agir em você. Amém? Vamos lá? Meu Deus e meu Pai, como eu inicio sempre a oração, meu Deus e meu Pai, porque Ele é meu Deus. Eu já deixei de ser serva, eu já amadureci na fé, hoje eu sou uma filha de Deus. Eu tenho outros atributos de filhas, não de serva. Então, meu Deus e meu Pai, em o nome de Jesus, que é somente assim que nós entramos na Tua santa e gloriosa presença, mesmo sendo servos ou filhos, nós somente entramos mediante o sangue de Jesus que nos lava, nos purifica, para o Senhor poder conseguir olhar para nós. Eu peço, meu Deus, que o Senhor venha fazer uma cirurgia cerebral, que o Senhor venha limpar o id, o ego, o superego, a criança, o adulto, o pai. Que o Senhor venha limpar o sistema reptiliano, o límbico e o neocórtex. Que o Senhor venha afastar os demônios que estão ao redor dela. Porque nós não podemos beber água num copo sujo, somente num copo limpo. Assim é o Espírito Santo, ele só pode habitar em nós se nós estivermos limpos, libertos de Satanás. Então, meu Deus, conforme o Senhor vai fazendo o que essa pessoa não pode fazer, muito menos eu, que sou totalmente limitada, eu não sou nada, mas o Senhor pode tocar nela, nas células, no cérebro, no sangue, nas glândulas. Limpar, varrer, tratar, curar. Por isso que tem a libertação na sexta-feira, tem a cura na terça e tem o preenchimento do Espírito Santo na quarta. Então, a partir do momento que ela já está no processo de assistir às outras reuniões e ser limpa, tratada, liberta, o Senhor vai dando a medida do Espírito Santo pouco a pouco, até uma taça ser cheia do Espírito Santo e transbordar da sua santa presença na vida dela. Mas também antes disso, no domingo, que é o dia do Senhor, ela tem que estar com o nome escrito no livro da vida, aceitar Jesus como único Salvador, porque quem batiza a pessoa, quem dá o Espírito Santo é Jesus. E se ela não é uma nova criatura liberta, ela vai ser uma enganada, uma iludida dentro da igreja. Ela vai ser um crente fanático, um religioso hipócrita, que até tem cargos, pregas, é obreiro, é pastor, é bispo, é apóstolo, mas está ganhando o mundo todo e perdendo a sua alma. Vai ser um membro que vai só esquentar banco e a alma também não vai estar salva. Ou pior, ela vai estar nesse mundo
que jaz do maligno e iludida consigo mesmo, com o sistema, com as pessoas. E a alma totalmente perdida, chorando, clamando, com vazio. A alma pede um preenchimento que ela não sabe do quê. E esse mundo é tão do maligno. Como Jesus disse, esse mundo jaz do maligno. Que mesmo dentro do sistema religioso, o que mais está tendo, infelizmente, é usurpação, enganação, falsas doutrinas e vã filosofia bíblica, teorias, teologias do engano. Meu Deus, eu imagino o quanto o Senhor deve estar triste, quantas almas clamando, sofrendo, chorando e sendo enganadas dentro da igreja, fora da igreja. Outro dia eu conheci um senhor que ele vai fazer mentorias, ajudar com as pessoas que estão traumatizadas com a igreja. Eu achei um trabalho maravilhoso. Eu peço, Espírito Santo, que os meus vídeos cheguem aos milhões de desigrejados. Porque quando a pessoa já é desigrejada, algo ela já percebeu que não está certo no sistema religioso dos profissionais da fé, dos falsos profetas, que por isso que o Senhor está fazendo crescer cada vez mais os pequeninos na internet. E infelizmente também tem enganos na internet de muitos, infelizmente. Por visualização, por dinheiro, por like. Assim como ainda existe muitas igrejas, grandes e pequenas, idôneas, igrejas físicas para as pessoas irem. Nós não sabemos nem o dia nem a hora, mas estamos fazendo o nosso trabalho de curar, de salvar, de libertar os cativos deles, das pessoas transtornadas, da mão de Satanás e do sistema religioso. Por isso que muitas pessoas estão indo para o judaísmo, porque cansaram do cristianismo, da enganação do cristianismo. Muitos veem o cristianismo assim, estão indo para o judaísmo. Mas eu acredito que o Senhor vai levantar muitos homens e mulheres de Deus, que vai haver um avivamento para salvar muitas almas, meu Pai. Eu não sou nada, eu sou uma formiguinha perto de tudo que está acontecendo, mas eu creio que o Senhor vai enviar, mesmo devagar, as pessoas corretas, assim como o Senhor já enviou para terapias, que eu já estou ajudando o dependente químico a se libertar, já ajudei crianças com TDAH, com autismo, já instruí as mães, já ajudei muitas mulheres sofrendo com narcisistas em relacionamentos tóxicos. Mas agora o Senhor quer que eu passe a sua palavra, porque a alma delas está presa no vazio, na escuridão. E eu peço também por todos que se entristeceram de alguma forma com a religiosidade, com o homem, que o Senhor lave e limpe o coração deles. Com as que se entristeceram com a vida sentimental, profissional, familiar. Que alguns pastores que ainda estão nesse sistema precário de igreja
que fica entre o erro e ter o dinheiro para dar para sua família, meu Pai. É pior ficar iludido num sistema precário, religioso, do que ir para um trabalho e recomeçar. Ou ir para o YouTube e abrir a própria igreja, como existem muitos bispos, pastores que estão fazendo isso. Está tudo muito confuso, as pessoas estão muito perdidas. Por isso que, conforme cada pessoa precisa do teu conhecimento, da tua libertação, o Senhor vai encaminhá-la para aquela pessoa correta. Um profeta que ela acredita em profecias, uma que precisa de sabedoria e conteúdo e discernimento, vai enviar para mim. Um que precisa ser pastoreado, o outro que precisa de um nível maior de um apóstolo, outro que precisa só da internet, outro que precisa ir no templo físico. Eu tenho certeza que o Senhor vai encaminhar as suas ovelhas, meu Pai, para cada pessoa que ela vai ter mais similaridade, mais empatia, meu Pai. E quem tem sede de justiça e de conhecimento, eu tenho certeza que o Senhor vai enviar para mim. E abençoe, meu Deus, a cada homem de Deus e mulher de Deus que está fazendo o trabalho do ID, mas que não está no engano, que está lutando que nem eu para ganhar almas, para conseguir se manter financeiramente, que não é fácil. Nós largarmos tudo para a obra de Deus. Não é nada, nada fácil, meu Pai. Então toque, abençoe a cada um deles, meu Deus. Dê um pouquinho da sua presença, sabe, daquela sua paz junto com força que o Senhor dá no nosso timo, no nosso coração, que vem aquela paz de dentro da alma, dizendo, filha, eu sou contigo. Faz isso um pouquinho com elas, só para elas saberem como que é, meu Pai, para eles saberem como que é. E os que estão afastados, desviados, limpos, lava-os. É que nem ateu, ateia, que um dia eles se magoaram com o Senhor, pelo Senhor ter dito não para protegê-los. E a partir de hoje eu sou ateu, não acredito mais em Deus. São os mimizentos. Faça o que nós estamos lutando para fazer, que só o Espírito Santo possa convencer. É que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém, minha amiga. Espero que você tenha sentido a presença de Deus, minha amiga, meu amigo. E agora eu tenho que pedir a oferta para te abençoar com dízimo e com a oferta. Como eu venho falando em todos os vídeos, dízimo é 10% do que você recebe, você fica com 90% e devolve 10%. Devolve para a pessoa que está te alimentando espiritualmente e com sabedoria. Amém? Todo mês vocês dão 10%, que impede de você ter esses 4 demônios na sua vida financeira: cortador, devorador, migrador e destruidor. Seu dinheiro vai ser abençoado, ele vai render mais. Esses demônios não vão atuar no seu dízimo, nem no seu dinheiro. O altar, o que eu estou falando, é como se fosse uma bolsa de valores e vai impedir que você tenha apego em dinheiro, que você use dinheiro desnecessariamente. E a oferta, você está ofertando.
Eu sugiro de quarta e domingo você ofertar por gratidão, que o Espírito Santo coloca no seu coração, se oferta por você estar buscando a Deus por gratidão. Amém? Na quinta, você oferta pela sua família, por uma proteção da sua família. Amém? Na segunda-feira, você oferta um plantio para você ganhar 100 vezes mais, para crescer financeiramente. Oferta do perdão de terça e de sexta. Você está pedindo perdão pelos seus erros para você se libertar. Amém? Vou deixar o link aqui para você poder ofertar o seu dízimo e a sua oferta. E eu vou fazer a oração final em hebraico, que significa bênção sacerdotal. E o hebraico, ele tem muita força nas palavras, e depois eu vou traduzir. Enquanto isso, você pode fazer a sua oferta. Amém? Yevarecha Adonai vishmehera, Yeha Adonai panavelecha rikuneka, Isa Adonai panavelecha, Viasen leha shalom. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Deus te abençoe. Até amanhã na reunião da família. Fica com Deus. Shalom.